suspende o julgamento. Aí Paulo diz que, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar todos que estavam condenados pela lei. Ele vem, toma forma de homem, se despiu da sua glória para assumir o nosso processo. 90% da sua vida foi se preparando no processo, e 10% execução. Com 30 anos, ele entra no processo. Quando ele entra, a primeira testemunha vem e diz: eu consegui afastar todos, porque elas contam a verdade e pertencem ao juiz. A primeira testemunha que vem é a fome. 40 dias tentado por Satanás, sem comer e sem beber. A fome diz: ele vai desistir do processo. Aí Satanás vem e diz: não estás com fome? Transforma estas pedras em pães. Aí ele diz: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A fome não tem o que argumentar. Aí vem a perseguição. A perseguição vem dos seus próprios irmãos. Para ele desistir do processo, ele não desiste. A perseguição não afasta ele do processo. Aí o perigo diz: deixa comigo. O perigo sopra vento, sopra mar. O perigo faz ele se isolar, mas ele não abre mão do processo. Quando o perigo não vence, vem a angústia, e a angústia prega ele de jeito, diz: ele não vai resistir. Ele sente uma angústia tão grande que ora por 3 vezes: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, que a minha alma está angustiada até a morte. Por 3 vezes Deus não diz nada. Quando a angústia pensou que ele ia desistir, ele diz: Pai, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Eu não vou desistir do processo. Quando a angústia passa, vem a tribulação. A tribulação quer dizer, no original, tribulus. Eu não sei se aqui tem nordestinos ou alguém que trabalhou na agricultura. Eu mesmo fiz muito. Pai plantava feijão, a gente arrancava o feijão, colhia e colocava na área. O sol secava. Quando o sol secava as bagens, a gente pegava as bagens, colocava num saco, pastora, e fechava a boca. E quando o saco estava bem fechado e bem amarrado, para não escapar nada, pegávamos um cacete, um pau, e jogava, batia até o saco ficar mole, tirando, separando a casca do grão. Então tribulação é de cascar o grão. Então vem a tribulação, e a tribulação leva ele para o chicote. Descascaram ele, mas ele não desistiu do processo. Ou seja, ela não conseguiu tirar ele do processo. E no direito, alguns jurídicos, amigo meu diz: bem, quando a gente assume um processo que não tem brecha na lei para diminuir a pena, a única alternativa é devolver o processo e dizer ao cliente: não dá para te defender, não quero teus honorários, devolver o processo. Por isso que Isaías diz que ele tinha tudo para devolver, porque na lei a gente não tinha como se justificar. Mas em vez dele devolver, Isaías diz que ele toma sobre si, ele assume o processo, e agora o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Nós íamos ser sarados pelas suas pisaduras. Aí ele assume o processo. Quando a tribulação vai embora, aí a espada, que é a morte, meio-dia. Quem trouxe a morte? O pecado. Como ele assumiu o nosso processo,
meio-dia, todo o nosso processo, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados de Adão até aqui, e dos que poderiam vir, é para Ele. Aí o papai se afasta por conta do pecado nosso nele. O Espírito Santo se afasta, e ele está só, pendurado numa cruz. Aí ele grita: Deus meu, por que me deixaste só? Era o nosso processo. Aí a morte diz: agora eu pego ele. Todos eu venci, de Gênesis até aqui. Por quê? Qual é o processo? Se você estudar a ciência, existe uma matéria, uma ciência chamada autólise, que ensina e mostra o poder da morte no corpo humano. Por exemplo, desde que o pecado entrou, então a morte domina, reina, disse Paulo. O que é que ela faz? Se eu morrer, ou qualquer um de nós aqui agora, porque tem a morte física e a espiritual, e aqui estava em jogo, em juízo as duas. Então, a primeira coisa que a morte faz quando eu paro de respirar por causa do pecado, aí vem a primeira fase chamada decomposição. A decomposição vem no corpo, que é uma tarefa da morte. Rastreou o corpo, encontra pecado, encontra engano, ela entra e vai decompor o ser humano. Ela tem até 12 horas para decompor o corpo humano. Ela vai parar o sangue, ela vai esfriar o corpo, ela vai empalidecer a pele. 13 horas, o corpo já está pálido, ela sai. Aí entra quem? A putrefação. Já que está decomposto, a putrefação vem. E a putrefação vai me apodrecer o organismo de dentro para fora. Ela tem até 24 horas. Com 24 horas eu vou estar fedendo, eu vou estar podre por conta do pecado. Aí depois de 24 horas entra a colonização, que é o período dos insetos, que vão se alimentar da podridão do meu corpo. E vai terminar eu tornando pó como eu era. Este é o poder da morte. Ela apodrece até aqui. Agora o pecado nosso está em Jesus. Aí ela diz: agora eu pego ele. 3 horas da tarde, ele agora, depois de passar pela cruz, mas ele já tinha dito, antes de ir para a cruz, Lucas 22 e 20, que é que ele diz? Porque ele promete à igreja uma nova aliança, aliança diferente da do sal, não é duradoura, é eterna. Lucas 22 e 20, o que é que diz? Leiamos em voz alta, por favor. O que é que ele diz? Leiam em voz alta. É depois daqui que ele faz esta promessa e está no alto da cruz. Aí a morte diz: agora eu pego ele, que ele estava com os nossos processos, o nosso pecado, o julgamento suspenso. Aí 3 horas da tarde a morte vem e mata ele, e a alegria: agora eu venci também, só resta recomeçar o julgamento e a condenação final. Aí acontece que com 1 hora, 2 horas, ele entra no sepulcro, morre de 3, 5 horas, 6 horas, 3 horas depois, já está no sepulcro. Como a decomposição tem o direito de entrar, aí a morte diz: agora eu vou tirar onda, eu vou ver ele se decompondo. A morte entra no sepulcro. Quando entra, tem surpresa: o corpo não está frio, o sangue não está frio e não está pálido. Ela diz: mas está acontecendo alguma coisa. Mas a decomposição tem 12 horas. Ela espera 12 horas e volta no sepulcro. Quando ele chega lá, ele está aquecido, o sangue não está frio. Ela chama a decomposição e diz: decomposição, o que é que está acontecendo? Ninguém aconteceu isso. O que é que está acontecendo? A decomposição responde. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 22. A decomposição diz: eu rastreei ele, mas eu não achei na boca dele engano e nem encontrei nele pecado nenhum. Porque o pecado que era nosso terminou na cruz. O processo terminou na cruz. Quando ele entra, ele já entra sem pecado, ele já entra puro, ele já entra santo, porque pecado não foi achado nele.